E aí, tudo bem? Prosseguindo então com a discussão sobre soluções para equações diferenciais parciais, eu quero aqui estender um pouquinho a noção de solução feita para a equação diferencial parcial da onda em domínio espacial limitado. Nós resolvemos essa EDP com um domínio espacial de uma dimensão, então nós tínhamos um eixo x e a outra variável t relacionada ao tempo. E a solução obtida no vídeo anterior foi essa aqui. Então, a u de x e t é o somatório de n igual a 1 até infinito de seno de npx sobre L vezes, e aqui a gente tem um colchete, porque tem um termo an cosseno, e esse an estava relacionado à função f de x, dada pela distribuição inicial da altura de cada um dos pontos da corda, e bn seno de cn π sobre lt, que é o termo associado a bn e que tinha a ver, estava relacionado com a função g de x, que dizia a velocidade inicial em cada ponto. A velocidade é quando a gente começa a observar esse fenômeno. E naquele vídeo, no desenvolvimento dessa solução, foi vista essas expressões. O an ele é 2 sobre L, a integral de 0 a L de f de x, seno de npx sobre L dx. Por quê? Pois nesse desenvolvimento nós descobrimos que a f de x ela precisava ser dada pelo somatório de n igual a 1 até infinito de an seno de npx sobre L. E então foi por isso que nós definimos esse an. Esse an pode ser definido como os coeficientes da série de Fourier de f de x, ou melhor, da extensão periódica ímpar da função f de x. Sendo que essa relação ela foi obtida por conta de uma condição inicial. Nós sabíamos que essa função u de x e 0 era igual a determinada função f de x. Então, bastava pegar essa solução aqui, essa forma geral da solução, fixar t igual a 0, e nós sabíamos que isso precisava ser igual a f de x. E então, obtivemos essa expressão. A n precisa ser, então, os coeficientes da série de Fourier da extensão periódica ímpar de f. E, de maneira similar, nós temos esse coeficiente bn, que aparece na resposta, e ele é dado dessa maneira, por bn é igual a 2 sobre cnπ, a integral de 0 a L, de f de x seno de npx sobre L dx. Sendo que esse bn ele vem da informação derivada de u com relação ao tempo em t igual a 0. Quando você calcula, então, a derivada dessa função aqui, então, dessa expressão da resposta com relação ao tempo, então calcula em t igual a 0, você chega em alguma coisa assim, que a função g de x, que falava da velocidade inicial em cada um dos pontos, ela era dada por somatório de n igual a 1 até infinito de bn vezes, aqui esse bn é um índice, aqui o subscrito aqui, vezes cnπ sobre L, seno de npx sobre L. Sendo que essas duas informações, então, a f era dada dessa maneira e a g era dada dessa maneira, vão ser úteis agora para que a gente consiga obter a expressão para a solução geral da equação da onda, chamada solução de D'Alembert. Mas antes, vale abrir essa solução aqui. Na verdade, essa solução ela está com esse termo, seno de npx sobre L em evidência. Então, vem esse colchete e aqui dentro a gente tem dois termos, o an, cosseno de cnπ sobre Lt, e bn, seno de cnπ sobre Lt. Então, se você aplicar a distributiva, seno multiplicando esse termo, e depois esse seno de npx sobre L multiplicando esse segundo, a gente vai ter essa solução aqui. Então, nós temos um somatório, eu coloquei entre colchetes para indicar que todos, tanto esse cara quanto esse cara estão no somatório. Então, a gente tem o an, que estava aqui, o an, seno de npx sobre L, cosseno de cnπ sobre Lt. Então, bn, que estava aqui, seno de npx sobre L vezes seno de cnπ sobre Lt. E então, nós vamos trabalhar esses dois termos aqui separadamente para que a gente consiga construir essa solução com uma cara um pouco diferente, conhecida como solução de D'Alembert.
Agora, como segunda observação, vale lembrar algumas fórmulas, algumas relações trigonométricas, que são seno da soma de dois ângulos e seno da diferença de dois ângulos, né? Então, seno da soma de dois arcos, então seno de A mais B, pode ser escrito como seno A cosseno B mais cosseno A seno B. E seno de A menos B pode ser escrito, então, como seno de A cosseno de B menos cosseno de A seno de B. Ou seja, basta você pegar, então, apaguei coisa demais aqui, basta você pegar esse sinal e repetir aqui. Se for positivo, a sua expressão fica positiva. Se aqui for a subtração de dois arcos, você fica, então, aqui com uma subtração. Seno, cosseno, menos cosseno, seno. E o interessante aqui é que se você fizer a soma dessas duas equações, né, coisa bem típica, você somar duas equações, a gente vai ter o seguinte: cosseno de A seno de B aparece com sinais trocados. Então, quando você junta essas duas equações, quando você soma essas equações, você cancela, né? Somou as igualdades, cancelou esses dois caras. E seno de A cosseno de B aparece nas duas, vai aparecer duas vezes, né? Então, a gente vai ter aqui duas vezes seno de A vezes cosseno de B. E, bom, esses dois caras são diferentes, seno de A mais B e seno de A menos B. Isso vai ser seno de A mais B mais seno de A menos B. Como a gente tem esse 2 multiplicando aqui, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade e ficar com 1/2, ou dividindo por 2. E quanto a essas equações agora azuis, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, na verdade, trocar, colocar esse cara aqui para cima, operar com essas duas aqui, com essas duas equações, e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira equação, essa primeira igualdade, e subtrair a segunda. Então, eu preciso trocar o sinal de todo mundo aqui. Acontece que, trocando o sinal, bom, eu vou ficar então com menos cosseno de A mais B, menos cosseno A cosseno B, e mais seno A seno B. Então, nesse caso, cosseno de A cosseno de B com menos cosseno de A cosseno de B, quando a gente junta isso, esse termo aqui desaparece. Já o seno de A seno de B, na verdade, ele aparece nas duas equações, nas duas igualdades com sinal positivo. Então, eu vou ter duas vezes seno de A vezes seno de B, igual. Cosseno de A menos B aparece positivo e cosseno de A mais B aparece negativo. Então, eu fico com cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. E da mesma maneira que a gente tem esse 2 multiplicando, vou passar ele para o outro lado da igualdade, como uma divisão, e a gente tem aqui dividido por 2. E aí, então, por que essa segunda parte foi feita? Por que exibir essas relações trigonométricas, que inclusive eu poderia aqui escrever que a parte de adição e subtração de arcos. Subtração de arcos. Bem, se você observar, aqui nessa primeira parte, nós obtivemos uma expressão para multiplicação do seno de um arco A vezes o cosseno de um arco B. Então, seno de alguma coisa vezes cosseno de outra coisa. E esse seno de alguma coisa vezes cosseno de outra coisa pode ser escrito dessa maneira. E, na verdade, a gente tem isso aqui. Aqui a gente tem o AN, e então, seno de NπX sobre L vezes cosseno de CNπ sobre LT. E quando a gente vem para esse lado e obtém uma multiplicação de seno vezes seno, então seno de uma coisa vezes o seno de outra, a gente pode escrever como cosseno da diferença menos cosseno da soma sobre 2. E é, na verdade, o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem seno de NπX sobre L vezes seno de CNπ sobre LT. E então o que vai acontecer é que essa solução de D'Alembert vai utilizar essas características da multiplicação de o seno de um arco vezes cosseno do outro e seno de um arco vezes seno do outro para conseguir melhorar um pouco essa expressão da solução da equação da onda. E então vamos lá utilizar essas expressões, essas igualdades para seno e cosseno e substituir
naquela solução geral depois que a gente abriu a solução geral. Então aqui eu vou para o passo 3. E aqui eu vou começar por AN, seno de nπx sobre L, vezes cosseno de CNπ sobre L vezes T. Vamos começar com esse termo que a gente obteve quando fez a distributiva lá na solução geral. E sendo que a fórmula para ser comparada está logo aqui em cima, né? Essa fórmula aqui de cima. Seno A, cosseno B. Nós temos seno de nπx sobre L, cosseno de CNπ sobre LT. Então, fazendo uma comparação com a fórmula de cima, o nosso A ele é o nπx sobre L e o B é o CNπ sobre LT. E a gente precisa, então, aplicar essa fórmula do seno de A vezes cosseno de B. Então, isso pode ser escrito como AN. Bom, a gente vai ter uma soma dividida por 2, né? Então, eu vou colocar 1/2. Então, seno de nπx sobre L mais CNπ T sobre L. Tá, mas nπ sobre L a gente tem nesses dois caras, então dá para colocar em evidência, né? Então, eu vou escrever como nπ sobre L, que multiplica x mais c vezes t, correto? E agora, mais seno de A menos B. Aqui a gente tem agora o seno, na verdade aqui, né? O seno de A menos B aqui. E então, seno, a mesma coisa, só com o sinal de negativo, né? nπ sobre L, que multiplica x menos ct. Então, na verdade, como esses dois caras são seno e o que modifica ali dentro é o sinal, eu, na verdade, vou colocar o sinal de negativo primeiro. Então, eu vou botar o menos ct aqui. E para esse segundo eu vou deixar o mais, já que os dois aparecem positivos e não faz muita diferença. Sendo essa preferência por primeiro o negativo e depois o positivo, é por questão de exibição da solução que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, isso aqui então pode ser escrito como 1/2 de AN seno de nπx, na verdade nπ sobre L, que multiplica x menos ct, dessa maneira, mais AN seno de nπ sobre L, x mais ct, dessa maneira, assim. Por que eu joguei o AN para esses dois, em vez de deixar o AN em evidência, eu joguei o AN para esses dois camaradas aí. Ou seja, ficamos com AN seno de nπ sobre L, x menos ct, e depois AN seno de nπ sobre L, x mais ct. Pelo seguinte, se a gente conferir aqui em cima, nós vimos que a f de x é, então, o somatório de AN seno de nπx sobre L. Isso, então, eu vou escrever, inclusive, aqui embaixo. Como um rascunho, bom, a f de x era igual, então, ao somatório de n igual a 1 até infinito, de AN seno de nπ sobre L, x, npx sobre L, ou nπ sobre Lx. Então, deixa eu colocar aqui a f de x. Eu estou colocando com espaço de propósito. Agora, se eu fizer a mudança de variável, eu troco x por x menos ct. Então, aqui eu vou ter a f de x menos ct. Então, ela vai ter que ser o somatório de AN seno de nπ sobre L, x menos ct. Correto? Sendo que, para que o AN seja definido como 2 sobre L, a integral de 0 a L de f de x seno de npx sobre L dx foi discutido bastante lá na equação do calor de novo, na equação da onda, que essa construção vinha de se definir uma extensão periódica ímpar sobre f de x.
E isso era necessário porque, para que a n seja um coeficiente da série de Fourier, é necessário que você esteja operando sobre funções periódicas, né? Então, o problema é o seguinte, x ele está garantido quando você tinha f de x, a x era uma função definida no intervalo de 0 até L. E lembre-se que na equação da onda, esse c é a velocidade da onda e t varia de 0 até infinito. E daí surge o seguinte, é possível que x menos ct, quando você faz essa conta, você recaia fora do intervalo de 0 até L. Isso pode acontecer. Então você não pode mais usar a própria f de x, que por definição do problema, a f de x é uma função só definida de 0 até L. Então, na verdade, se você definir, ao invés de você usar f de x, se você usar a f, aqui eu vou chamar de f-til. Né? A f-til é o que eu defini lá anteriormente como a fi, que é a extensão periódica ímpar. Só que como é muito usual colocar um til em cima, querendo dizer extensão periódica ímpar, para esse caso aqui, eu vou usar então a f-til. Ou seja, resumindo, eu fiz a troca de variáveis x, troquei de x para x menos ct, então x menos ct eu não posso garantir que vai cair no intervalo de 0 até L, correto? Então, para manter essa definição sobre o AN, eu preciso então usar a extensão periódica ímpar. Nesse caso, como é um somatório de seno é uma função ímpar, a gente está falando do coeficiente AN da série de Fourier, que é a parte ímpar da série de Fourier, né? E então, para que eu pudesse fazer essa troca sem risco de recair no problema de usar a própria f, mas inserir um valor para f que não está no intervalo na qual ela está definida, porque o contexto físico do problema diz que a f só existe 0 até L, a gente usa a definição de extensão periódica ímpar da f. E veja bem, isso aqui é exatamente o que a gente tem aqui. Opa, na verdade, isso mesmo, aqui, x menos ct, é exatamente o que a gente tem. E se eu fizesse a troca, ao invés de x menos ct, se eu fizer a troca de x mais ct, e se eu trocar para x mais ct aqui, então eu vou ter a mesma lógica, que eu vou ter a f de x mais ct, mas vou precisar usar a extensão periódica ímpar da f. Em outras palavras, esse seno de npx de nπ sobre L x menos ct e esse seno de nπ sobre L x mais ct, quando nós aplicarmos o somatório, nós vamos poder usar, então, a extensão periódica ímpar da f, tanto de x menos ct, quanto de x mais ct. E então, esse rascunho aqui é essencial para entender. Caso você precise revisar, pode ser interessante você conferir esse rascunho aqui de novo que eu fiz. Mas agora eu vou apagar esse rascunho, então, para que a gente possa terminar esse raciocínio. E então, para esse raciocínio desenvolvido, então, quando a gente tiver o somatório, então aqui foi o AN, né, seno de npx sobre L, cosseno de cnpt sobre L. E agora, quando a gente jogar esses termos no somatório, então, de n igual a 1 até infinito, de 1 meio de AN, seno de nπ sobre L vezes x menos ct, mais AN seno de nπ sobre L x mais ct, dessa maneira, depois que eu joguei o somatório, aí sim, com o somatório, eu sei que essa aqui é a descrição da extensão, descrição em série de Fourier da extensão periódica ímpar, da função f, só que utilizando x menos ct como argumento. Deixa eu melhorar esse aqui, menos ct. E que essa aqui é a expressão para a série de Fourier da função f-til, né? A extensão periódica ímpar da f, só que utilizando como argumento x mais ct. Então, por fim, eu posso escrever esse cara como 1 meio de f-til de x menos ct mais a f-til de x mais ct, dessa maneira. Em que essa f-til é a extensão periódica
ímpar de f de x com período 2L, como foi explicado lá na equação do calor, definido no intervalo de menos L até L. E, basicamente, para essa primeira parte, era isso que a gente queria. Essa é conhecida, então, como a solução de D'Alembert, sendo que essa solução de D'Alembert está associada à forma inicial da onda. E, cá na nossa solução geral, o que eu fiz foi resolver essa primeira parte, escrever essa primeira parte de outra maneira. Essa primeira parte, então, estava associada a f de x, e agora, então, falta essa segunda parte, que está associada à função g de x. E, embora essa primeira parte não seja muito complicada, tem bastante conta, na verdade, mas ela não é muito complexa. Agora, essa segunda parte tem uma pequena complexidade extra, e eu vou começar escrevendo essa g de x, porque agora, então, a gente completou esse terceiro passo. Nós vamos, então, agora para o quarto passo. Então, agora, quarto passo desse vídeo de hoje. E, para isso, é preciso lembrar o seguinte, que lá no passo a passo do desenvolvimento da solução dessa EDP, nós tivemos que o g de x, essa função g de x, então, ela era dada pelo somatório de n igual a 1 até infinito. Então, nós tínhamos aquele detalhe sobre o Bn, né? Então, tínhamos o Bn, e por conta do cálculo da derivada no processo de encontrar a g de x, a gente tinha c vezes n vezes π sobre L, vezes seno de nπx sobre L. Essa, então, é a definição da função g de x. E isso, como eu disse, veio lá da solução geral u de x e t, quando você toma a derivada dessa função, né? A derivada de u com relação a t, de x e t, fazendo t igual a zero. Então, g de x é dado dessa maneira. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma integral. Eu quero que você considere essa integral aqui, 1 sobre 2 vezes c, a integral de x menos ct até x mais ct, e por isso a tal da ordem de a gente escrever o x menos ct antes do x mais ct, dá g til de x. E aqui eu vou fazer o seguinte, como eu tenho x aqui dentro, na verdade eu não posso usar essa própria variável que aparece nos limites de integração, então eu vou chamar g til de gama de gama. Só porque eu não posso usar por definição, por questão de formalidade de cálculo, né? Eu não posso usar esse x aqui, que foi dado nos limites, aqui dentro da variável de integração. Né? Mas essa g til, ela é a extensão periódica ímpar de g de x. Então, deixa eu anotar isso. G til de x é a extensão periódica ímpar de g de x com período 2L. Lá no vídeo da equação do calor, a gente definiu, e também na equação da onda, definimos como tornar essa função g uma função ímpar, indo de menos L até L, ou seja, período 2L, então estendendo ela, tanto para a esquerda quanto para a direita. Sendo que aqui a gente tem uma integral de x menos ct até x mais ct. A gente pode usar g de x nessa definição, né? Lembrando que g de x é uma função que, por definição, por consistência matemática, só pode estar definida de 0 até L. Certo? E quando eu tento calcular essa integral e coloco x menos ct e x mais ct, c é a velocidade da onda e t varia de 0 até infinito, a questão é que, certamente, x mais ct e x menos ct, eles saem desse escopo de intervalo da g de x, saem desse intervalo de 0 até L. E é por isso que, ao invés de usar a própria g, aqui nessa definição, eu estou usando, então, a g til, a extensão periódica de g. Que aí eu tenho certeza que, sem nenhum problema de inconsistência, eu posso repassar para esse argumento da função, para esse valor que eu repasso para a função, um valor que não está no intervalo de 0 até L, valores menores que 0 e maiores do que L. Enfim, se eu for calcular essa integral, isso vai ser então 1 sobre 2c, a integral
de x menos ct até x mais ct, de somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn, vezes Cn π sobre L, seno de nπx sobre L. Eu não posso usar x, né? Porque como eu estou usando aqui os limites dessa variável x, eu não posso repetir a variável dos limites, só uma formalidade matemática. Então aqui eu vou chamar de nπ gama sobre L de gama, dessa maneira. E de cara, bem, nós temos esse C, que pode ser cancelado com esse C. Nπ sobre L eu quero deixar ali. O Bn ele é constante. Esse somatório, inclusive, pode ir para fora da integral, né? Nós poderíamos escrever, então, como 1 sobre 2 vezes o somatório de n igual a 1 até infinito, dada a linearidade da integral, né? A integral do somatório é o somatório da integral, pelo menos dentro desse contexto aqui, né? Sem me estender muito na explicação dessa propriedade. Nós tivemos esse cara, na verdade eu posso colocar o Bn aqui para fora, a integral de x menos ct até x mais ct de nπ sobre L, seno de nπ gama sobre L de gama. Cabe talvez um rascunho, né? Se você tiver a função menos cosseno de nπ gama sobre L, e você calcular a derivada dela, bem, a derivada com relação a gama, né? A derivada do cosseno é menos seno, então a derivada do menos cosseno é menos seno, que dá seno. Então é seno de nπ gama sobre L. Mas temos a derivada da interna, que é nπ sobre L. Ou seja, se a gente considerar menos cosseno de nπ gama sobre L, ela é uma primitiva, é a primitiva dessa função aqui dentro. Então, a integral é fácil de ser resolvida. Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Nós temos, então, que o resultado dessa integral vai ser, bom, 1/2. Temos um somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn. E o resultado dessa integral, então, vai ser cosseno de nπ gama sobre L, na verdade o menos cosseno, né, que eu falei, com o gama igual a x menos ct, até o gama igual a x mais ct. Isso vai ser, então, 1 sobre 2, o somatório, está acabando, de n igual a 1 até infinito. Então, aqui a gente tem o Bn, que multiplica menos cosseno, bom, vai ser cosseno de x menos ct, menos x menos ct, não, faltou nπ, né? Cosseno de nπ sobre L, x menos ct, mais não, menos, né? Menos o cosseno de nπ sobre L, x mais ct. Dessa maneira, parênteses do cosseno, fechar o colchete. E a modificação que eu vou fazer aqui, ao invés de deixar esse Bn em evidência, bom, eu quero colocar esse Bn nesses dois termos aqui. Então, eu vou colocar o Bn aqui e vou colocar um Bn aqui também. Então, é um somatório disso tudo aqui. Eu não vou precisar mais desse colchete, né? Então, é um somatório desses caras todos aqui. Agora, esse é o resultado da integral proposta, dessa integral que eu propus. E por que esse resultado é interessante? Bem, ainda não é o momento da gente descobrir. Na verdade, é o momento da gente desenvolver outra coisa. Eu vou diminuir um pouco essas contas aqui, porque senão eu não vou conseguir colocar todas elas aqui. Essas aqui são relacionadas, então, a essa g de x que eu escrevi aqui em cima. Eu acho que assim fica um pouco mais organizado. Assim eu ainda consigo escrever um pouco abaixo disso. Bem, esse resultado obtido aqui da integral, que eu acho que vale a pena até ser destacado, a gente vai guardar e utilizar daqui a pouco.
Primeiro, a gente tem que ver, então, a segunda parte daquela expressão, que é essa aqui. Quando eu apliquei a distributiva lá na expressão geral da solução, né, a gente ficou, então, com esse somatório aqui. E essa primeira parte, inclusive, já mexi, agora há pouco. Agora a gente vai mexer, então, falta mexer nessa segunda parte. Então, a gente tem Bn, seno de npx sobre L, seno de cnpt sobre L. E para essa expressão, a gente tem o seno de alguma coisa vezes o seno de uma outra coisa. E a gente usa essa relação desenvolvida aqui. O seno de A vezes o seno de B pode ser escrito como 1/2, né? 1/2 aqui, ó, como 1/2, vezes cosseno da diferença menos cosseno da soma. E então, a gente tem esse Bn, seno de npx sobre L, seno de cnp sobre Lt, e falta trabalhar, então, esse cara. Nós trabalhamos a g, eu propus essa integral, e falta, então, trabalharmos a parte do somatório. Então, a gente tem o somatório de n igual a 1 até infinito de Bn, seno de npx sobre L, vezes seno de np, faltou o c, né? cnp sobre Lt, certo? Sendo que nesse caso a gente tem o A, igual no caso anterior, né? Sendo o npx sobre L e o B como sendo cnp sobre Lt, A mais B vai ser np sobre L, x mais ct, e o A menos B vai ser o np sobre L, x menos ct, nosso rascunho aqui. E relembrando, seno de A vezes seno de B, a gente viu que dá 1/2 de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Dessa maneira, essa que era a fórmula que a gente viu ali em cima. E então, aqui nós temos um somatório. Então, deixa eu colocar esse somatório aqui. De n igual a 1 até infinito, de Bn. E então, seno de A vezes seno de B, a gente vai poder escrever essa fórmula. A gente vai ter 1/2. Então, vezes 1/2, que multiplica cosseno de A menos B. Então, cosseno de np sobre L, que multiplica x menos ct assim, menos o cosseno da soma. Então, cosseno de np sobre L, que multiplica x mais ct. Assim, acabou o colchete. Esse 1/2 eu posso jogar aqui para fora desse somatório. Posso juntar isso aqui também. E esse Bn eu posso, na verdade, aplicar a distributiva. Eu vou ter, então, esse colchete aqui. E vou ter um Bn aqui, nesse cosseno, menos outro Bn aqui nesse outro cosseno. E aí, então, eu posso apagar esse rascunho aqui e observar o seguinte. Olha o que a gente acabou de ter aqui. Olha esse somatório aqui e esse somatório de cima. Eles são iguais. Ou seja, essa integral escrita dessa maneira resulta nesse camarada como resposta, que é exatamente o termo que a gente tinha lá na resposta quando a gente aplicou a distributiva naquela expressão geral para a resposta. Quando aplicou a distributiva aqui, esse pedaço Bn com seno e com seno, Bn, seno e seno, né? Aqui estava o somatório, que é como se eu tivesse jogado o somatório para cá, porque tem somatório tanto no termo com AN quanto no termo com Bn. E então eu joguei o somatório e acabei descobrindo que esse somatório, no final das contas, deixa eu colocar assim, que esse somatório pode ser descrito dessa maneira, que acaba sendo igual a essa expressão, a mesma coisa, dada pelo cálculo dessa integral, sendo que esse g-til, então, era a extensão periódica ímpar da g de x. E então, se a gente definir h de x como sendo
a integral de 0 a x de g de gama de gama, então h de x mais ct menos h de x menos ct, faça aí as contas, você vai ver que você pode escrever isso como a integral de x menos ct até x mais ct de g de gama de gama. E daí, se a gente adicionar 1 sobre 2c, h de x mais ct menos h de x menos ct, passamos a ter, então, 1 sobre 2c, que foi essa integral apresentada anteriormente. E a conclusão disso é que esse somatório aqui, então, o somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn seno de nπx sobre L, vezes seno de nπ, faltou o C, né? Cnπ sobre L vezes T, pode ser escrito então como 1 sobre 2C, que multiplica H de x mais ct, menos H de x menos ct, com H de x, sendo a integral de 0 a x de g de gama de gama. Aqui vale o tio, né? E, finalmente, depois de todas essas contas, a conclusão é que essa solução obtida, u de x e t, que é escrita como somatório de n igual a 1 até infinito, de seno de nπx sobre L, que multiplica a n cosseno de cnπ, estou esquecendo o c toda hora, cnπ sobre LT, mais Bn seno de cnπ sobre LT. Essa solução, então, ela pode ser escrita como 1/2 de f til de x menos ct mais f de x mais ct, em que f til ele é a extensão periódica ímpar da função f, mais 1 sobre 2c, h de x menos ct, menos h de x mais ct. Mais primeiro e menos depois, x menos ct. Pronto, dessa maneira. Então, essa é a chamada solução de D'Alembert para a equação da onda. E nesse caso, para a equação da onda, em domínio espacial limitado, a gente está falando de equação da onda em uma dimensão, né? Então pode ser interessante colocar aqui. A UTT é igual a c ao quadrado, o xx, com u de 0 e t é igual a 0, que é igual a u de LT. Nós conhecemos a disposição inicial da corda, então u de x e 0, ou seja, quando t é igual a 0, é dada pela f de x, e as velocidades em cada ponto, derivada de u com relação a t de x e 0 no instante inicial, é dada por g de x. E, enfim, depois desse monte de conta que foi feito, finalmente chegamos à conclusão. Era esse o meu objetivo com o vídeo, apresentar essa forma de solução para a equação da onda. Então, eu espero que você tenha entendido o que foi apresentado aqui nesse vídeo. Te desejo bons estudos, e é isso aí.